Fala aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo da Evolotech. Eu sou o Rafael e no vídeo de hoje a gente vai estar comentando um pouco sobre o que são os objetos dentro do Swift. Então a gente vai estar trazendo como a gente consegue construir um objeto, quais são as características principais, que envolve ali a programação orientada a objeto, que a gente vai estar comentando mais pra frente também, mas principalmente focados no objeto, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, primeiro a gente vai criar aqui no nosso playground um arquivo base, para o nosso objeto. Então aqui, new playground page. Vamos colocar o nome aqui de objetos. Pronto, já temos aqui o nome. Vou apagar isso aqui, pronto. Bom, e no caso, o que é um objeto, né? Um objeto, assim como no mundo físico, no mundo real, no mundo artificial, no mundo da informática, ele funciona da mesma forma. Então, os objetos no mundo real, eles são coisas, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, no código vai ser a mesma maneira. Então, a gente vai ter coisas ou ferramentas que utilizamos. Então, um objeto também nessa parte da programação vai funcionar como uma ferramenta que a gente vai conseguir utilizar no nosso código, E algumas coisas envolvem ali a construção desses objetos. Então, cada objeto a gente vai ter duas coisas principais que a gente consegue envolver ali dentro. A primeira delas é as características, Então, as características desse objeto. Então, vou dar um exemplo aqui, uma cadeira, por exemplo. A característica dela é que ela tem 4 pernas e ela tem uma construção de madeira, por exemplo. Então, a cadeira tem características específicas, propriedades de um objeto. Então, na programação também vai funcionar da mesma forma. A gente vai ter um objeto e esse objeto também vai ter propriedades atreladas, tá bom? A segunda coisa é que esse objeto também vai ter funções específicas. Ou seja, a cadeira tem funções específicas, Normalmente a gente vai usar uma cadeira para sentar, ou se a gente precisar pegar um objeto que está muito alto, a gente vai apoiar, subir em cima da cadeira e alcançar o objeto que a gente precisa. Então funciona da mesma forma, do que o mundo real. No mundo físico vai funcionar também na parte da programação. Bom, pessoal, entendendo que a gente precisa de um objeto que tem características específicas e também funções, a gente vai começar agora a fazer um aqui na prática para a gente entender melhor como funciona realmente a criação de um objeto. Então a gente vai criar aqui um struct que vai se chamar carro, que vai ser nosso primeiro exemplo, tá bom? Então a gente vai criar aqui no carro, praticamente todo carro vai ter uma cor, específica, então a gente precisa de uma cor. O que mais compõe um carro? Rodas, velocidade, marca, uma coisa que todo carro tem. E vamos ver aqui outra coisa, velocidade máxima, vai. Isso aqui, velocidade máxima. E aqui eu vou colocar com um inteiro, tá bom? Então aqui a gente tem atribuído um carro, O carro aqui específico que a gente criou, ele tem 3 informações base, que é a cor, a marca e a velocidade máxima que ele consegue atingir. E são informações básicas, mas são coisas que, um carro tem diversas, características, tem diversas coisas que a gente consegue fazer com o carro, tá? Bom, agora que a gente já tem o nosso carro construído aqui, a gente vai chamar ele, vamos criar uma instância que realmente vai materializar, Vai pegar desse estoque aqui que a gente acabou de criar e vai materializar esse carro pra gente no código, tá bom? Então vamos criar aqui let meu primeiro carro igual ao carro, tá bom? Só que aí entra uma coisa, quando a gente chama, e a gente inicia aqui o nosso carro, a gente também precisa passar essas propriedades. Então ele chama aqui, o nome no membro aqui, no caso, ele precisa ter inicializadores, tá bom? E o que seria isso? Eu tenho aqui a minha cor, a minha marca e a minha velocidade máxima, só que eu preciso também atribuir, quando eu crio uma instância, quais são esses valores.
para isso a gente vai criar o que a gente chama de construtor, né? Esse construtor basicamente é um inicializador, né, do nosso carro. Então, cada vez que a gente for materializar, criar, ou, né, a palavra que a gente mais usa na programação, que é instanciar, então cada vez que a gente for instanciar esse carro, a gente vai precisar passar esses valores também. Então a gente vai mudar primeiro isso aqui para class, depois a gente vai vir aqui e criar um init de cada uma das coisas que a gente chamou ali. Então, primeiro da cor, que era o tipo string, da marca, que também é string, e da velocidade máxima, que é um inteiro. E aqui dentro a gente vai passar cada um deles. Então, a gente vai usar o self, cor é igual a cor, self, marca é igual a marca, e self velocidade máxima é igual a velocidade máxima. Isso aqui parece meio irrelevante, né, que a gente está fazendo. Só que o construtor, cada vez que a gente chama esse self, ele vai chamar essa primeira instância aqui. Então, se eu fizer aqui velocidade máxima, ele vai chamar essa primeira referência aqui. Tanto que não dá para referenciar, mas ele vai chamar essa primeira referência aqui de cima. Tanto que quando eu chego aqui com o mouse, chama esse cara aqui. E essa segunda aqui é do nosso inicializador. Então ele vai fazer o quê? Cada vez que eu chamar uma instância aqui embaixo e passar essas informações, ele vai inicializar esse objeto carro e vai colocar cada uma informação no seu lugar. Então ele vai pegar a velocidade máxima e vai vincular com a velocidade que eu passei. Vai pegar a cor, vai vincular com a cor que eu passei. E por assim vai. Então aqui eu chamo o carro e aqui eu passo o que eu quero. Então a cor vai ser vermelho. A marca pode ser Chevrolet. E a velocidade máxima dele é 160. Pronto, a gente já tem aqui o primeiro carro criado. Vamos dar aqui um print no meu primeiro carro e rodar esse código. Bom, ele trouxe aqui a expressão, né, do nosso primeiro carro. Então vou chamar cada uma das informações que a gente quer, né, que é a cor, marca e velocidade máxima. Então aqui, marca, velocidade máxima. Roda novamente. Aqui embaixo ele trouxe uma expressão, né, que trouxe o nosso objeto. E agora a gente vai chamar cada uma das informações para a gente conseguir ver melhor também. E trouxe ali vermelho, Chevrolet e 160. Bom, feito isso, agora que a gente já conseguiu, né, criar aqui as primeiras informações do nosso carro, a gente também vai atribuir duas funções, tá bom? Então aqui a gente vai fazer uma função de acelerar e abaixo a gente vai fazer uma função de parar. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma função que vai acelerar o carro e uma outra função que vai frear o carro, tá bom? A gente vai passar aqui também uma velocidade atual, que também vai ser um int. E quando ele iniciar, né, aqui ele vai pedir, né, uma propriedade aqui, né, para nós, que é a velocidade atual. Quando inicializar, vai ser começado sempre em 0. Então, isso aqui eu acho que eu posso inicializar ele aqui como 0, para não precisar passar ele por parâmetro. Aqui, eu vou falar que velocidade atual é igual mais igual a 10. E aqui eu vou falar que é igual a 0. Então eu fiz uma coisinha aqui. Cada vez que ele tá reclamando que é um let, vamos passar ele para um var para poder alterar o valor. Pronto. Bom, a gente criou aqui uma velocidade atual, que faz parte do carro, né? Saber qual é a velocidade atual dele.
inicializamos ela como 0 para não precisar passar aqui no início. Então, não passei ela por parâmetro no nosso construtor. E aqui na função acelerar, cada vez que eu chamo essa função, ele vai aumentar a velocidade em 10 km, né, por hora. E quando eu falar para ele parar, ele vai zerar essa velocidade aqui, tá bom? Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer com o meu primeiro carro, ponto acelerar. E a gente vai chamar isso aqui 4 vezes. Vamos usar um print aqui no primeiro carro, velocidade atual. Aqui. E aqui também. E depois vamos fazer no meu primeiro carro, ponto parar. E vamos chamar a velocidade atual novamente. Tá bom? Então, basicamente, a gente criou o nosso carro, colocamos ali a velocidade igual a 0. E agora a gente criou duas funções, né? São duas coisas que acontecem no carro. Então, olha aqui. A gente inicializou a nossa velocidade atual como 0, aqui no nosso construtor. Chamamos aqui o acelerar 4 vezes, né? Então ele chegou até 40. Printamos novamente e chamamos a função de parar, o que transformou a velocidade atual em 0, tá bom? Então aqui a gente conseguiu utilizar duas funções específicas, né? Uma para acelerar o carro e outra também para parar o carro, dentro da instância que a gente já tinha criado aqui no nosso primeiro carro. Então poderia ter outros carros também, por exemplo, uma pista de corrida, e você tem diversos carros correndo ali e a gente conseguiria ver qual a velocidade máxima, a velocidade atual, né, que o jogador está imprimindo ali, está tentando colocar, e trazer isso, né, para o usuário final, conseguir visualizar qual a velocidade do carro atual dele, qual a cor e tudo mais. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado claro como a gente cria uma instância, né, de um objeto, como a gente consegue alterar os valores, né, porque são importantes ali as propriedades e também as funções, né, de um objeto. E nos próximos vídeos a gente vai estar entrando aí no assunto de programação orientada a objeto, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, pra gente poder bater um papo. E é isso, gente. Bora desenvolver!